Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, eis que vocês procuram Jesus, que foi morto crucificado. Ele não está mais aqui, pois ele já ressuscitou, como havia predito. Glória a Deus. Venham ver aonde ele jazia. Quem pode dizer glória a Deus? Meus queridos, a crucificação de Jesus é um dos temas mais marcantes do cristianismo. O cristianismo que não prega a mensagem da cruz, o cristianismo que não prega a mensagem da morte e ressurreição de Jesus, eu considero um cristianismo capenga, um cristianismo que está faltando não apenas um acessório, mas o principal, tempero principal de vossas mensagens, ou de suas respectivas pregações, que é a mensagem da cruz. Ao olhar para a cena do Calvário, ao olhar para a cena da cruz, ao olhar para o cenário que deslumbra todo o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, obviamente ele começa no domingo à tarde, o domingo que antecedia o dia da sua ressurreição. A Bíblia diz, Lucas capítulo 19, que no domingo à tarde, Jesus entra em Jerusalém, aonde se registra o povo ovacionando a Cristo, gritando: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus sabia, pastor Egmar, que obviamente 5 dias depois, aquela mesma multidão usaria outro termo, outro tipo de clamor, outro tipo de grito em Jerusalém, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas mesmo assim, Jesus não perdeu o foco e entrou em Jerusalém no domingo à tarde. Já na segunda-feira, para cumprir o primeiro compromisso e a última ida dele a Jerusalém, ele se direciona ao templo central, conhecido anteriormente como Templo de Salomão. E ao chegar no templo, pelo seu zelo, por ser fidedigno àquilo que Moisés pregava, aquilo que os profetas pregavam, e aquilo que até ele mesmo pregou, durante 3 anos e alguns meses, ele se indigna dentro do templo, aonde haviam sacerdotes, aonde haviam levitas, aonde haviam homens que adoravam a Deus, e ao mesmo tempo faziam uma mistura dentro do santuário, vendendo e comerciando os seus objetos, seus produtos. E a ira veio sobre Jesus, e ele pegou um azorrague, um chicote, e bateu em gente, expulsou gente, virou banca, porque a ira, como dizia o salmista, o zelo do reino consumia o próprio Jesus por dentro, e ele não aceitava aquilo. Na terça-feira, ele volta para a sua hospedaria, o seu hotel 5 estrelas, em uma cidade chamada Betânia, que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém, e ele se hospeda na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali ainda à noite, a Bíblia diz que ele realiza um culto, juntamente com os vizinhos de Marta, Maria e Lázaro, a saber, o nome do homem era Simão, o ex-leproso, que um dia ele foi curado por Jesus, e Jesus prometeu para ele que antes dele partir, ele realizaria um culto na casa dele, como todas as vezes quando ele ia para Betânia, ele realizava um culto na casa de Lázaro. Segundo diz Joséfo, que este homem que foi curado por Jesus, certo dia ele viu aquele movimento na casa de Lázaro, e disse: Lázaro, eu posso te fazer um pedido? Este homem, quando vem na tua casa, algo diferente acontece em toda a Betânia, então arruma uma agenda, uma brecha na agenda dele. Um dia
dia que ele vier em Betânia, eu quero um culto na minha casa. E a Bíblia registra este culto em que Maria, irmã de Lázaro, derramou um vaso de azeite de perfume, melhor dizendo, sobre os pés de Jesus. Já na quarta-feira, após ele sair de Betânia, a Bíblia diz que ele volta para Jerusalém definitivamente, e glória, e lá em Jerusalém, irmão, já na quarta-feira, voltando de Betânia, dorme tranquilamente em Jerusalém e prega um dos seus últimos sermões, que eu até descrevi aqui, o sermão chamado sermão escatológico, acerca da vinda do Filho do Homem, acerca da grande tribulação, acerca do que viria a acontecer nos dias posteriores. Já na quinta-feira, ele reúne-se com os seus discípulos em Jerusalém, chega para os seus discípulos e diz-lhes: ide à cidade, procurai um homem que ali o encontrareis, ele estará com um cântaro de água na cabeça, aonde ele entrar, vocês o sigam, porque aonde ele entrar, ele vai chegar no dono do salão, e é neste salão que eu vou celebrar a Santa Páscoa com os meus discípulos em Jerusalém. Aleluia! E a Bíblia diz que os discípulos acharam este homem, isso já na quinta-feira, tendo ele celebrado a Santa Ceia com os seus 12 discípulos. Ao sair cantando um hino, foi para o Getsemane orar, e lá no Getsemane ele cria 3 núcleos de oração. Quantos núcleos, pregador? 3 núcleos de oração. A pressão, pastor Egmar, sobre Jesus psicologicamente e espiritualmente era tão forte que 8 discípulos de Jesus fraquejaram, caíram no Getsemane e dormiram. Ele chega, peca 3 discípulos, pastor Aline, leva mais além e ora com Pedro, João e Tiago, mas a pressão, irmãos, era tão forte que Pedro, João e Tiago também dormiram. Ele deixa Pedro, João e Tiago e vai mais à frente orar, e quando ele ora, André, aparece um anjo dos céus lhe consolando, e a agonia era grande, que a Bíblia diz que as suas gotas transformavam de suor como que se fosse gotas de sangue. A pressão psicológica, parece que o inferno todo estava ali para pressionar o nosso mestre. Foi quando ele orava e dizia a seguinte frase: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Quando Jesus, em sua intensa oração, dizia: passa de mim este cálice, ele parece que estava esquecendo da noiva do Cordeiro, parece que ele estava esquecendo do pastor presidente dessa igreja, parece que ele estava esquecendo você. Aí Deus manda um anjo na mesma hora, consola Jesus, quem sabe passa um lenço sagrado sobre a testa de Jesus, e o Espírito de Deus o consolava também. Como diz o profeta, ele recebia um auxílio celestial, e de repente ele muda a oração e diz: Senhor, não faça-se a minha vontade. Ele lembrava-se da Adeg, ele lembrava-se dos meus pecados, ele lembrava dos seus pecados, ele lembrava das minhas fraquezas, ele estava relembrando de um dia ele te encontraria aqui esta noite e você daria um glória para ele. Um dia ele te acharia aqui esta noite e adoraria ele. Um dia ele marcaria um encontro com você em um santuário, e ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas faça apenas a tua vontade. E tendo ele orado, voltou, repreende os discípulos e diz-lhes: nenhuma hora pudeste velar comigo. E de repente chegam os algozes dele, os soldados romanos, juntamente com Judas Iscariotes, e ao pegar Jesus, ao beijar o beijo da traição, levaram Jesus para o seu julgamento crucial. E o julgamento de Jesus, ele ali começava, irmão, em 4 esferas diferentes. Número 1,
ele foi julgado politicamente quando ele passou pela mão de Pilatos, que era governador da Judéia, e pela mão de Herodes, que era o rei em Israel. Ele foi julgado religiosamente quando ele passa pelas mãos de Anás e Caifás, que eram sacerdotes e sumos sacerdotes em Jerusalém. Ele foi julgado civilmente quando ele passou pelo chamado Sinédrio, que é o chamado STF dos dias de hoje. Ele foi julgado agora, irmãos, publicamente ou popularmente agora, ainda, aleluia, ainda pelo julgamento virou a noite. O último julgamento dele já foi pela manhã, quando o povo gritava em alta voz, dizia, lembra daquele povo da sexta, do domingo anterior? Lembra daquele povo que gritava com palma nas suas mãos, ele entrando no jumentinho e gritando hosana nas alturas? Era aquele mesmo povo que estava ali dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus não desiste. Jesus nunca vai desistir de nossos problemas. Jesus nunca vai desistir das nossas agrúrias. Jesus nunca vai desistir da tua família. Jesus nunca vai desistir de ministrar uma bênção especial sobre a tua casa esta noite. Só quem crê na bênção de Deus vai levantando a mão e glorificando a Jesus e tomando posse dessa bênção nesta hora. E ao passar pelo quarto julgamento, que ele seria crucificado, a Bíblia diz que o mataram, o crucificaram, e Jesus foi sepultado. São várias razões que o tempo não me permite pregar, falar sobre a questão que, o que prendeu, quais foram as razões que mantiveram Jesus na cruz. Quais foram as razões, pastor Ramalho, que prenderam nosso mestre na cruz? Uma das razões que prendeu Jesus na cruz, sabe qual foi? Foi o nascimento da igreja. Porque se Jesus não tivesse ficado preso na cruz, a igreja não teria nascido. Observe que o diabo usa alguém próximo à cruz e diz, desça da cruz, e ele permanece na cruz, desça da cruz. Irmãos, Jesus não perdeu o foco, e você também não pode perder o foco. O diabo quer tirar você do foco, o diabo quer tirar você do objetivo, o diabo quer tirar você do propósito, o diabo quer tirar você do projeto de Deus que ele traçou para você esta noite. Mas Satanás vai se bater em retirada, porque o que Deus te prometeu, o que Deus manuseou a teu favor, o que Deus projetou para você, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem preto velho, não tem nada nesta terra, não tem despacho de meia-noite que atrapalhe a marcha da igreja. Você vai chegar lá, o teu foco vai ser honrado, porque Deus está nesse negócio para a glória do seu nome. Aleluia. Jesus agora era crucificado, Jesus agora era pregado na cruz, Jesus agora era esquecido. A Bíblia diz, eles contrataram gente missionário, eles contrataram alguém, Cezinha, para dizer, olha, divulga por aí que os discípulos roubaram o corpo do nosso mestre, que os discípulos esconderam o corpo do nosso mestre. Mas não foi não, irmãos. Você sabe quem é que tirou o corpo lá de Jesus, lá de dentro? Porque a morte se achava que tinha poder, o inferno se achava que tinha poder, Roma se achava que tinha poder, o império se achava que tinha poder, Anás achava que tinha poder. Aí Jesus confunde e diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Eis que eu estou vivo, fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. Só quem crê que Jesus está vivo, glorifique a Jesus esta noite. Aleluia. É a razão da igreja existir, é a razão de sermos diáconos, é a razão de sermos servidores, é a razão de sermos pastores. Irmãos,
Isso é credencial que às vezes nos credenciam diante dos homens, para você fazer a obra de Deus. Maria Madalena não tinha carteira de missionária, aquela outra Maria também não tinha carteira de missionária. Elas chegaram primeiro do que os discípulos. Sabe por quê? Porque Deus, para usar alguém, Ele não quer saber se é mulher, se é homem, se é preto, se é branco, se é loiro, se é escuro, se é feio, se é bonito. Ele quer gente disponível para fazer a sua obra. Aleluia. Às vezes a gente, como pastor de igreja, a gente se entristece. A gente vê tanta gente com saúde, a gente vê tanta gente bem. Tem gente por aí, olhe para cá, olha. Tem gente por aí que você não visita o hospital. Tem gente aí, pastores, olha, que ele tem dificuldade até pegar um copo d'água desse aqui assim, ó. É mentira minha? Ele poderia hoje dizer assim: quem dera se eu tivesse na ADEG esta noite escutando aquele doido daquele paraibano, para dar pelo menos um glória para ele escutar e ficar mais empolgado para pregar. E você aí, irmãos, com esse dente cheio de saúde, foi até implantado, custou 30 mil reais, e tu nem para dar um glória através dele, lubrificar ele com o som do Espírito Santo. Ei, glorifica a Jesus esta noite, porque o teu Jesus está vivo. O teu Jesus está vivo. Tem gente que fica procurando razão no culto para dar glória a Deus. Tem gente que fica procurando razões na igreja, um motivo, uma profecia, uma revelação para glorificar a Deus. Ah, pastor, eu queria sentir alguma coisa. Jesus já sentiu na cruz. Jesus já sentiu cravos de 12 centímetros que entravam na sua fonte. Jesus já sentiu uma lança que perfurava o seu baço. Jesus já sentiu que murro na cara, chicote, cuspida no Calvário. Ele já sentiu. Você não precisa sentir mais nada aqui esta noite. A tua obrigação é sacudir a mão de gratidão e glorificar a Jesus de Nazaré. Aleluia. Então pode ficar tranquilo, porque o nível espiritual da igreja, irmãos, a gente conhece. A gente já pregou em mais de 1000 tipos de igreja, e sabe que tem crente que parece que ele está no banco só para cumprir tabela, mas tem uma geração aqui dentro que foi chamada pelo Espírito, capacitada pelo Espírito, levantada pelo Espírito, para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorifique a Deus independente de festa. Glorifique a Deus independente de cartaz. Glorifique a Deus independente de qualquer coisa. Porque se Deus está calado é porque Ele está trabalhando. Se Deus disse não para você é porque Ele está dando livramento. Se prepare, porque Deus está movimentando aqui esta noite algo a favor desta igreja. Mas Deus manda ele dizer só uma palavra para o Senhor: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Deus tem essa palavra esta noite, começando para o altar, pastor, é para o Senhor: aquiete. Jesus mas ele puxa o freio de mão, que na hora de acelerar ele é automático. Vocês sabem, vocês têm carro automático hoje. Você trava o freio de mão elétrico, você passou a primeira, apertou o acelerador, ele destrava automaticamente. É assim que Deus está fazendo na ADEG aqui esta noite. Jesus puxa o freio de mão, pastora, na hora que Ele quiser, mas se prepare que o acelerador de Deus está chegando aqui. Aplauda Jesus se você crê nesta profecia e adore a Ele. A igreja não pode perder a identidade, não. Vou repetir: a Assembleia de Deus não pode perder a identidade, não. Aleluia. Mensagem do Calvário é mensagem de se chorar. Mensagem do Calvário é mensagem de se lamentar. Mas mensagem do Calvário é motivo de felicidade e alegria, porque Deus, Ele passou pelo Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Jerusalém está vazia. Ei, o inferno também não tem esse privilégio, está vazio. Mas essa igreja está cheia da sua presença, que eu vejo esta noite. Se você pegar a biografia de Alexandre o Grande, imperador da Grécia, você vai ver assim: o nascimento de Alexandre, a infância de Alexandre, o império alexandrino, a febre e morte de Alexandre, os 130 exércitos de Alexandre, a morte e o sepultamento de Alexandre. Agora, se você pegar a biografia de Jesus, ela será diferente.
Se você pegar a biografia de Jesus, você vai ver algo parecido. Está lá, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, a apresentação de Jesus, a família de Jesus, oh aleluia, o batismo de Jesus, o ministério de Jesus, as curas de Jesus, as parábolas de Jesus, o sofrimento de Jesus, o julgamento de Jesus, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Ah, pastor Ramalho, mas até aí é tudo igual. Não, senhoras e senhores. Em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16, em Lucas capítulo 24 e em João capítulo de número 20, 21, está escrita assim uma diferença: a ressurreição de Jesus Cristo. Quem crê que Ele está vivo, aplauda Ele, glorifique a Ele esta noite. Está sentindo a presença de Jesus? Está sentindo a graça de Jesus esta noite? Aleluia. Para nós terminarmos, diga: Jesus está vivo. Não, está fraco. Diga: Jesus está vivo. Diga: Jesus está vivo. Alguém perguntou em uma faculdade do Texas para Billy Graham, um dos maiores pregadores dos últimos 100 anos, pastor. Ele estava pregando para uma faculdade que tinha mais de 150 alunos de manhã cedo. E um jovem engraçadinho olhou para ele e falou assim: reverendo Billy Graham, se seu Jesus é tão rico, se seu Jesus é tão poderoso assim, por que que na hora que o sepultaram, fora necessário tomar um túmulo emprestado para lhe sepultar em Jerusalém? Billy Graham olhou para ele, deu um sorriso, e o Espírito Santo falou para Billy Graham: responda da forma que os céus declaram esta noite. Ele disse: meu jovem, continue de pé. Para que Jesus gastar tanto dinheiro com mármore, com funeral, com isso e aquilo, que ele sabia que ele só passaria no máximo 36 horas naquele túmulo e ressuscitaria para a glória de Deus? Aplauda Jesus que Ele está vivo. Ele está vivo. Um certo crente cheio do Espírito Santo, diga assim: crente que anda com folheto é crente raiz. Diga: crente que anda com folheto é crente raiz. Missionária Regi. E eu acho que ele era da ADEG, viu, pastor? Ele passou no meio da rua assim, pastor Aline, aí entregou um panfleto para um homem na rua. O homem pegou aquele panfleto, colocou, olhou o panfleto, fez isso aqui, ó. Eu já presenciei isso, eu já fiz esse evangelismo aqui nesse norte do Goiás. Quando eu fui pregar em Cruzada, fui à tarde para a rua. Fiquei no hotel não, fui para a rua. E um cabo aí falou assim: é crente? Eu digo: somos. Ele disse: do portão para fora. Já passei por isso. E esse irmão fez assim, depois o zelador vai me pegar, pastor. Jogou para cima. Só, pastor, que caiu dentro do bolso dele, assim, da camisa, uma frase do folheto. Quando ele chegou em casa, ele tirou, quando pegou para tirar a chave, tirar o cigarro. Quando ele pegou, tinha um papel assim dentro, entre a chave e o cigarro. E disse-lhe Jesus. Ah, irmãos, ele pegou aquela frase e o Espírito Santo já começou a mexer no quengo dele, como de nordestino. E disse-lhe Jesus. Aí ele pegou, entrou no banheiro, soltou aquele panfleto lá em cima do cigarro. Quando ele ligou o chuveiro deu estourou, a água fria desceu. Aí ele lembrou do folheto, aí a mensagem dizia: e disse-lhe Jesus. Ele tomou banho, trocou de roupa, chegou no quarto, e o Espírito Santo falando no ouvido dele: e disse-lhe Jesus. Aí ele chegou, sentou na mesa, a mulher botou a janta para ele jantar, e ele não conseguia comer. A mulher disse: homem, o que é que tu tem? E o Espírito Santo falando no ouvido dele: e disse-lhe Jesus. Ele jogou o prato para lá, tentou dormir, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6 da manhã, e o Espírito Santo a cada meia hora, quando ele cochilava, o Espírito Santo assoprava e dizia: e disse-lhe Jesus. Ele tentava dormir, cochilava, o Espírito Santo: e disse-lhe Jesus. Quando foi de 7 da manhã, ele procurou o primeiro pastor da igreja que ele morava, pastor. Ele procurou o endereço e direcionou-se à casa do pastor da igreja. Bateu de manhã cedo, o pastor ainda de pijama o recebeu e disse: bom dia. Pois não? Ele disse: o senhor que é o pastor da igreja fulano de tal? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: olha, eu recebi
recebi um folheto ontem à noite de um crente, eu não sei se é da sua igreja, e esse folheto está escrito assim, ó: e disse-lhe Jesus, e eu não comi, eu não dormi, eu não tive paz a noite inteira por causa dessa frase. E disse-lhe Jesus, e disse-lhe Jesus. Então é o seguinte, eu vim aqui agora de manhã cedo, pastor, porque eu quero saber o que é que Jesus disse, pastor. Ele disse: você tem certeza que quer saber? Ele disse: quero, que eu não tenho paz já faz mais de 12 horas. O pastor abriu a porta da sua casa, ele sentou em uma das suas cadeiras, o pastor pegou a Bíblia Sagrada, abriu a Bíblia e começou e leu. Começou logo em Mateus 11:28, e disse-lhe Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para vossas almas. E disse-lhe Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. E disse-lhe Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E disse-lhe Jesus: ó glória, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Toda vara que estiver em mim e tiver injetada em mim, essa dá fruto, mas a que não está em mim será cortada e lançada fora. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele dobrou o joelho naquela hora e aceitou o Cristo vivo, poderoso desta igreja. Sacode a mão para cima e glorifica. Sacode a mão para cima e adora. Sacode a mão para cima e glorifica. Aleluia. Eu me sinto tão seguro